fui professor da Universidade Estadual do Amazonas, fiz toda a minha carreira acadêmica lá durante 22, 23 anos. Foi criada a figura do terceiro setor. Ela é uma entidade privada que carrega características do setor público, mas também tem características do setor privado, então é um misto. E ela também acaba não desenvolvendo, professor, atividades ou serviços da atividade privada. Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Eu sou Fernando Moreira, o canal aqui é destinado para divulgar assuntos de ciência, tecnologia, inovação, educação. Também falamos sobre o terceiro setor. Hoje nós vamos fazer um trocadilho, né? Vamos trocar aqui de lugar. Eu não vou entrevistar essa pessoa que está do meu lado. Hoje ela vai me entrevistar, essa pessoa. E aí ela vai se apresentar, depois ela vai perguntar, como eu costumo fazer, quem é o Fernando Moreira. Por favor. Professor, muito obrigado. Eu sou Edenilson Perim, sou jornalista e empresário e hoje eu estou aqui exatamente no lugar onde o senhor sempre esteve. E eu quero começar exatamente como o senhor sempre começa. Quem é o professor Fernando Moreira? Bem, meu nome é Fernando Moreira, eu respondo atualmente pela Fundação de Apoio Institucional Muraqui, sou o diretor executivo por enquanto e sou amazonense, casado, tenho 5 filhos e fui professor da Universidade Estadual do Amazonas, fiz toda a minha carreira acadêmica lá durante 22, 23 anos e saí para empreender, né? Mas sempre estive ligado à Fundação Muraqui como membro fundador, também participando dos conselhos e fui consultor da Fundação Muraqui durante muitos anos devido à minha ligação com a universidade. Tenho muitos laços de amigos ainda que ficou na Universidade do Estado do Amazonas e também sempre tive um pezinho no terceiro setor durante muitos anos, então a gente adquiriu experiência. Então, com o falecimento do diretor anterior, nós assumimos a função, meio que, infelizmente aconteceu isso, e hoje estamos aí, acho que no 4º ano de direção da Fundação Muraqui. Perfeito, professor. E a minha missão aqui é exatamente dissecar o terceiro setor. Como começou a história do terceiro setor? O que é o terceiro setor? Bem, o terceiro setor, eu vou tentar falar assim da forma mais simples possível para que todos entendam, né? Vamos lá. Quando você olha para a economia, nós temos todas as empresas públicas ou o setor público, de um modo geral, são as prefeituras, o governo do estado e todas as repartições públicas. Isso é conhecido como primeiro setor, correto? Mas também você tem as empresas privadas, aquelas que têm por objetivo gerar lucro, gerar economia, pagar impostos, né? Então ali é conhecido como o segundo setor. Ao longo, eu acho que deve ter aí pouco mais de 100 anos, foi criada a figura do terceiro setor. O que é o terceiro setor? Ele tem características do setor privado, aqueles que visam lucro, e tem características do setor público, aquele que não visa lucro, que presta serviço para a sociedade. Então, criou-se o terceiro setor. O que é o terceiro setor, então? É uma entidade, vamos lá, criada do modo privado. O que é privado? Ela é criada através de pessoas físicas como eu e você ou empresas privadas. Então, ela é uma entidade privada, ok? Mas, como eu disse, ela é uma entidade privada que carrega características do setor público, mas também tem características do setor privado. Então, é um misto das duas, né? Então, o que acontece? Ela é fundada por pessoas físicas que nem eu e você ou por empresas privadas. Ela não vai ter fins lucrativos, que é isso? O objetivo dela não é ganhar dinheiro em si, ganhar. Essa é a principal diferença do setor privado. Exatamente, é uma característica diferente do setor privado. Porém, ela existe para desenvolver atividades voltadas para o setor público, a sociedade em geral. Entendeu? Por isso que eu disse no início que ela tem características do setor público e tem características do setor privado. Então, ela é criada com o objetivo não de gerar lucro em si. Quando a gente fala na literatura sem fins lucrativos, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos, criada com interesse público. Olha, interessante, né? Então, assim, vamos lá. Quando ela existe, o termo sem fins lucrativos,
não significa que ela não vai ter, por exemplo, ela não vai se pagar. Então não é uma entidade que eu entro para participar de uma associação ou uma fundação e não vou receber o meu salário, não serei pago, não é nesse sentido. O sentido principal qual é? Todo o lucro que ela levanta, todo o recurso que ela tem, não pode ser distribuído na forma de lucro para os seus associados, como é na entidade privada com fins lucrativos. E ela também acaba não desenvolvendo, professor, atividades ou serviços da atividade privada. Ela serve mais como um braço de apoio à administração pública? Quais os serviços que o terceiro setor executa? Então, olha só, vamos lá. Ela pode desenvolver algumas atividades muito parecidas ao setor privado. Por exemplo, ela pode dar consultoria, ela pode vender cursos, ela pode fazer isso, parecido com uma entidade privada com fins lucrativos. Porém, tudo que ela faz, certo, para auferir resultados financeiros, é para investir dentro da própria instituição, ok? E não para repartir na forma de lucro junto aos seus associados. Então, essa a diferença. Então, ela pode fazer alguns serviços que a sociedade tem que pagar? Pode. Agora, ela também tem o papel fundamental de desenvolver ações, projetos, onde a sociedade não precisa pagar. Alguém pagou aquele serviço. Então, por exemplo, é muito comum nas instituições privadas sem fim lucrativo, terceiro setor, participar de editais de projetos públicos, que o governo abre editais. Eu digo governo de modo geral, certo? Porque governo estadual pode abrir fundos específicos para isso, governo municipal, governo federal. Existem editais públicos que são abertos, onde a minha associação vai lá e concorre àquele edital. Se eu ganhar aquele edital, o recurso vem para mim para que eu desenvolva aquele projeto gratuitamente para a sociedade. Não sei se eu consegui explicar. Perfeito. O lucro daquele projeto é investido totalmente em serviços, não sociais, mas em serviços para a sociedade. Vamos dizer assim, no caso, eu tenho um projeto de, vamos dar um valor específico, R$300 mil. O edital está aberto e eu vou concorrer com um projeto para a sociedade em geral. Então, tem editais que já especificam para que aquele dinheiro. Nós vamos trabalhar com crianças autistas, um exemplo. Ele tem um objeto principal, o edital. Então, eu vou apresentar um projeto para crianças autistas, entendeu? Aí o que vai acontecer? Dentro da minha proposta, vai ter lá pagamento de professor, pagamento das taxas, tudo que tem que ser pago. E muitos editais permitem que serviços, vamos dizer assim, de atividade meio da instituição também podem ser inclusos lá dentro. Por exemplo, uma secretária, pagamento de energia elétrica, coisas que a instituição precisa ter de recurso. Então, não existe bem o lucro. Correto. Existe a manutenção da instituição nas atividades meios e nas atividades fins. Então, dentro de uma instituição, como qualquer outra, por exemplo, você tem a atividade meio. Qual é? É aquela que eu preciso ter sempre dentro da instituição. Então, embora os associados, aqueles que fazem parte ali, não podem ter um salário, certo? Mas se ele participa diretamente da atividade funcional dentro da instituição, como, por exemplo, ele é um secretário, ele é um diretor executivo, ele é um comprador, eu preciso manter aquele cara ali. Eu tenho que precisar pagar o salário dele. Eu tenho que ter uma assistente social, uma psicóloga, eu tenho que manter aquela pessoa ali. Então, o lucro é investido... É isso dali, é aquilo ali. Na própria manutenção. Na manutenção, na continuidade da instituição, entendeu? Perfeito. Professor, a Fundação Muraqui, ela é uma instituição do terceiro setor. Correto. Ela é uma empresa do terceiro setor. Correto. Que tipo de serviços a Muraqui, desde que ela surgiu, ela tem prestado? Porque eu acho que isso envolve um pouco também... Sim. O escopo do que são instituições do terceiro setor. Correto. Então, olha só, dentro da literatura, na questão jurídica, o terceiro setor se divide basicamente em dois tipos de entidade, as associações e as fundações, correto? Então, não vou entrar no mérito da discussão técnica, mas tem essas duas diferenças. Basicamente, uma associação é um ajuntamento
de pessoas, certo? Que eu e você podemos criar uma associação aqui de proteção aos animais. Perfeito. Um exemplo, né? E para as fundações, no caso, uma diferença básica é que elas podem ter o ajuntamento de pessoas, mas elas têm que constituir inicialmente um patrimônio financeiro lá. Então, eu posso constituir uma associação com pessoas. Criamos associação, ninguém tem nenhum dinheiro aqui, certo? Podemos iniciar associação, criamos no cartório e tal, abrimos uma conta, não tem nada ali de dinheiro, nada de patrimônio. E vamos iniciar os trabalhos como voluntários, sem ter dinheiro nenhum, para começar a captar recursos de fundos privados, doações e por aí vai. E começar a desenvolver. Já no caso das fundações, elas se iniciam já com um patrimônio, ou seja, precisa ter uma constituição financeira. E as fundações, normalmente privadas, do terceiro setor, eu tenho que pedir aprovação junto ao Ministério Público Estadual. Vamos saber assim, ela é um pouquinho mais complicada para começar. No caso da Fundação Muraqui, ela foi constituída em 1999 por um agrupamento de professores, se juntaram, e cada um entrou com recurso para criamos a fundação e já tem dinheiro em caixa. Certo? Estou falando de uma maneira bem simples, tem outras particularidades, uma maneira bem simples. Mas ela nasce também com um objetivo. Assim como a associação, ela também nasce com um objetivo. E aí eu vou falar de uma outra diferença básica entre as duas. Então, a fundação nasce com um objetivo que não pode ser alterado durante a sua existência. Já a associação nasce com um objetivo que pode ser alterado. Os associados podem se alterar hoje. Criamos uma fundação de apoio aos animais. Eu posso me reunir em assembleia e dizer assim, agora nós não vamos apoiar os animais, nós vamos apoiar crianças autistas. Muda o estatuto, muda tudo. No caso das fundações de apoio, eu não posso fazer isso. Ela tem o seu objetivo estatutário inalterado. E as fundações de apoio, no caso da Muraqui, foram criadas para apoiar as universidades, as instituições públicas. De que jeito? Uma universidade, que é o caso da Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo, a Muraqui nasceu no ambiente da antiga UTAM. Mas por que existem fundações privadas sem fim lucrativo, como é o caso da Muraqui, para apoiar instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão universitária e educação, naturalmente, né? Por quê? Porque essas instituições, quando recebem dinheiro para financiar seus projetos, o dinheiro, se for para a conta pública da universidade, a universidade vai ter muita dificuldade de gerenciar esse recurso porque fica mais lento a operação e a administração do projeto. Então, ocorreu, eu não lembro agora a lei, que criava as fundações de apoio, certo? E qual é o objetivo dela? É recepcionar o recurso que vem para financiar projetos, certo? E aí sim, ela vai obedecer toda a legislação, de licitação, transparência, tudo direitinho, porém evita que a universidade, vamos dizer assim, vá usar o recurso, mas na agenda do governo, na licitação do governo, que é mais lenta, mais difícil de operar. Sim. Então, nosso papel é justamente fazer a gestão financeira, administrativa e dar segurança jurídica na execução dos projetos. Porque a sociedade desconhece que a universidade lançou um curso de pós-graduação gratuito, inscrições abertas, você tem que participar do edital e vai lá e participa de um projeto, de um curso de pós-graduação gratuito. Não é gratuito. Alguém está financiando aquele projeto. Sim. Tem que pagamento de professor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, mas quem administra esse recurso? São as fundações de apoio junto com a universidade. No final, tem que prestar conta, os órgãos financiadores têm que prestar conta, tudo direitinho, papapá, se não tem glosa, dá problema. Então, quem recebe, vamos dizer assim, o curso em si que participou, foi abençoado porque não gastou dinheiro, esse recurso, alguém pagou por ele, certo? E alguém administrou esse projeto, que foi, no caso, a Fundação de Apoio. Então, ele recebe o recurso do projeto, administra esse recurso, paga quem tem que pagar, presta contas depois para o órgão, para os órgãos públicos e também para quem o financiador. Perfeito. Esse é um dos
serviços da Fundação Buraqui. Tem mais, que é o lance de administrar recursos públicos que vêm para universidades, mas não só universidades ou só universidades? São instituições públicas. Por exemplo, nós podemos apoiar uma instituição pública de pesquisa, mas que não é uma universidade? Pode. Nós estamos, por exemplo, já em parceria com hospitais públicos. Nós já temos a parceria de apoiar projetos de hospitais públicos. Nesse projeto de hospitais públicos, que tipo de serviço é feito ou que tipo de projeto? Então, são projetos de pesquisa na área médica, né? Então, por exemplo, agora mesmo nós temos a Fundação Alfredo da Mata, o Hospital de Medicina Tropical. Então, todos eles são projetos de pesquisa mesmo, na área médica. Perfeito. Então, da mesma forma, eles não podem recepcionar o recurso na conta única, senão vai para a conta única do Estado, então demora a operar, é mais complicado, o projeto vem para cá e nós prestamos conta junto aos órgãos financiadores. A maioria das associações e fundações tem esse tipo de papel ou não? De administração de recursos? Pois é, olha só, boa pergunta. As fundações de apoio, elas existem e elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Tem um regramento específico para a fundação de apoio. Já as associações, não. Então, a literatura, eu ouvi dizer que parece que há em trâmite a intenção de que o Ministério Público também fiscalize as associações. Eu não tenho muita certeza disso. Mas, até então, as associações, elas não são fiscalizadas junto ao Ministério Público. Então, elas são fiscalizadas basicamente por quem? Por quem as financiou. Então, por exemplo, nós sofremos fiscalização das entidades, dos fundos que nos financiam os projetos, ok. Além deles, o Ministério Público, certo? E também, se nós tivermos, por exemplo, projetos onde o financiador é o Tesouro Público Estadual, então também o TCE pode nos fiscalizar, porque também o projeto envolve recurso público do Estado, entendeu? Assim como também pode acontecer algum tipo de fiscalização, tipo TCU, entendeu? Mas normalmente, qual é a primeira camada, vamos chamar assim, de fiscalização? É o ente que financia, primeira camada de fiscalização. Nossa fiscalização junto ao Ministério Público, qual é? Ele nos fiscaliza em relação à nossa atividade regular. Durante o ano todo, a gente tem que prestar conta junto ao Ministério Público Estadual. De modo bem simples, é muito mais fiscalizado as fundações do que as associações, sem dúvida nenhuma. As fundações, ela tem um peso maior, até porque elas ficam, vamos dizer assim, preparadas para receber recursos muito elevados, certo? Então, a fiscalização em cima é muito maior em torno das fundações de apoio. Tem de ser, né? Agora, no caso das associações, como eu falei para ti, né? Quem vai fiscalizar as associações? De modo bem simples, é o órgão que te financiou. Então, por exemplo, hoje, e é bom que eu te responda uma segunda parte da pergunta, que tu perguntou assim, a Muraqui pode fazer aquilo que eu falei, venda de serviço, alguma coisa assim? O que a Muraqui faz além de administrar projetos? Então, por exemplo, as universidades, elas têm também uma forma de auferir recursos através da venda de serviços. Isso é possível, é legal e tem N exemplos no Brasil todo com relação a isso. Por exemplo, muitas vezes uma fábrica, ela precisa de um serviço da universidade. E ela vai usar o laboratório, o tempo do professor, essas coisas assim. Então, a universidade precisa, entre aspas, vender aquele serviço. Então, isso é feito através da fundação de apoio. E, naturalmente, que existe todo um regramento interno da fundação. Como é que esse dinheiro entra de que jeito? Vai para um fundo, tem a fiscalização da universidade, remunera o professor, mas também traz benefício para a manutenção dos laboratórios, certo? Compra de equipamentos, manutenção de equipamentos, porque uma universidade, eu não sei se vocês sabem, à medida que ela cresce, que ela tem uma grande quantidade de laboratórios, ela fica com um peso muito grande que o poder público não consegue acompanhar, e eu diria que nem vai acompanhar, a manutenção dos laboratórios, a certificação dos equipamentos. A manutenção em si
dentro do laboratório, muitas vezes ela nem consegue acompanhar. E aí você tem que estar sempre atrás de recursos complementares, por meio de projeto, para fazer as manutenções de equipamento. E esses serviços em que a universidade, por exemplo, a universidade pode vender cursos, quer dizer, não a universidade em si, mas através da fundação de apoio. Então, nós temos cursos que são gratuitos para a sociedade, sim. Tem outros que são pagos, certo? Então, naturalmente, esses que são pagos ajudam a alimentar um fluxo de caixa que traz benefício também para a universidade. E para todos que estão nela. Se beneficiam dela. Então, por exemplo, eu posso citar como exemplo a Universidade do Estado do Amazonas, na sua Escola Superior de Tecnologia, ela tem um parque tecnológico lá que foi todo estruturado com recurso privado através da lei de informática. Todo estruturado. Então, eu diria assim, o poder público jamais, no tempo que eu lembro aqui, tinha recurso para financiar tudo isso. E a gente sabe que é natural da história de muitas instituições públicas que você tem que buscar alternativas de sobreviver, de melhorar sua captação de recursos, de diversificar essas oportunidades de entrada de recursos dentro da instituição pública, porque senão, hoje em dia, cada vez mais o recurso público diminui. Isso é a sensação que a gente tem. Sim. Cada vez mais diminui. E nessa diminuição, o que acontece? É natural que o professor vai atrás de outras oportunidades, vai captar recursos de outras oportunidades. E o que é mais legal é quando, às vezes, o professor ele chega no estado da arte, que ele já capta recurso privado. Então, nós temos excelentes exemplos aqui da Fundação Muraqui, de outras instituições, que o professor ele fica tão notório, tão conhecido, que às vezes o recurso já é privado. Então, quando o recurso é privado, já existe uma outra tratativa. Qual é? É que a fiscalização fica, principalmente em função daquele que financia. Sim. Certo? Então, os entes públicos não vão fiscalizar porque não é o recurso público, para começo de conversa, é recurso privado. Agora, o que é legal é quando o projeto se repete. Porque o que é legal nisso? Porque o financiador só bota dinheiro novamente se o projeto for muito bom. Sim. Se o resultado for muito bom. Se der lucro, isso é que é legal. Não, naturalmente, deu o resultado que ele espera, que pode ser lucro, pode ser outros interesses. Mas isso é que é legal e a gente espera que outros exemplos venham a nascer, porque alivia não só o peso para o poder público, como também reflete a competência da universidade em oferecer serviços que atendam a necessidade do setor privado. Esse é o estado da arte. Sim, e vai levantar o nome da instituição, da universidade. Esse é o estado da arte. Professor, a Muraqui surgiu em 1999. São 26 anos. Qual a missão, qual o sonho, qual o planejamento para os próximos 25, 26 anos? Pô, mas também tu botou 25 anos, eu nem vou estar aqui vivo. Mas assim, a princípio, eu diria assim, hoje nós estamos tentando, vamos dizer assim, tornar a instituição cada vez mais madura, né? E quando eu faço um benchmark de comparar a Muraqui com instituições que têm 40 anos, 50 anos de existência, né? E nós temos um desafio muito grande. Qual é o nosso principal desafio hoje? É diversificar as nossas instituições apoiadas. Hoje o nosso desafio estamos na fase de implantação de um sistema nosso, próprio mesmo, para que o professor possa acompanhar o seu projeto online. E eu diria que o nosso desafio maior é começar a enxergar a Muraqui não apoiando instituições só do Estado, mas a nível de Brasil, porque tem fundações de apoio que já fazem isso. Então a Funarb, por exemplo, que é uma excelente fundação, é referência, é uma das vedetes de fundação que eu fico sempre aprendendo com eles lá, elas administram projetos da UEA aqui. Então ela é de Minas Gerais, se não falha a memória, administra projeto da UEA, da nossa universidade. Então, o nosso objetivo é ter um sistema muito forte em que nos permita também administrar projetos à distância. Hoje, o que se busca e é natural de qualquer gestor é a saúde financeira das nossas instituições, porque isso reflete para nós a contribuição que a Fundação pode dar para a sociedade na melhoria de tudo que você possa imaginar. E como a gente apoia uma grande universidade como é a UEA,
mas também apoiamos a FUNAT, que trabalha com os idosos, que também é um relevante papel para a sociedade, o CETAM, que trabalha também com educação. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, esquecer de falar de ninguém aqui. A Fundação Alfredo da Mata, o Hospital Tropical de Manaus, a Universidade Estadual de Roraima. Eu não sei se eu esqueci, me perdoe de alguém. Mas eu espero um dia ter tantas apoiadas que, rapaz, eu não lembro de todo mundo, né? Mas a ideia é que a Fundação cumpra o seu papel apoiando essas instituições de modo relevante. Antes que eu me esqueça, Fundação Vigilância e Saúde, graças a Deus, não esqueci de ninguém, que até eu mesmo, nós estamos num processo já de aproximação com eles, de apoiar a Fundação Vigilância e Saúde, que todo mundo pensa que ela só faz fiscalização e controle, ela faz também pesquisa. Entendeu? Legal. E nós estamos agora começando uma parceria com eles já com um projeto, iniciando um projeto. Então, eu imagino assim, o papel de uma fundação de apoio é apoiar essas instituições que são relevantes para a sociedade em geral. Elas precisam do nosso apoio. E o nosso trabalho, qual é? É fazer uma boa prestação de contas, no processo transparente, entregando junto aos órgãos de fiscalização e financiadores tudo direitinho para que não tenha glosa. Esse eu acho que é o estado da arte de uma fundação de apoio. Que ela seja bem vista na sociedade, não tenha problemas de administração de projetos. Porque se nós agirmos assim, a sociedade está se beneficiando. E nós temos inúmeros exemplos de projetos lindos, maravilhosos para a sociedade. E a gente também torce para que as nossas instituições públicas de ensino e pesquisa cada vez mais demonstrem resultados palpáveis para a sociedade. Que é isso que a sociedade pergunta. O que é que a UEA entrega? O que é que a FUNAT entrega? O que é que o CETAM entrega para a sociedade? É isso que a sociedade pergunta, né? Porque se a instituição entrega de fato, essa instituição bacana, ela está trazendo algo para a sociedade. Quem é que está lá nos bastidores? É a Fundação de Apoio. Só para encerrar essa parte, eu posso dizer, só para finalmente, né? Eu costumo dizer assim, que a Fundação de Apoio, imagina você vai viajar de transatlântico, né? E aí você vai num passeio maravilhoso, aquele transatlântico lá de 10, 15, 17 andares. Então você não chega lá e perguntando assim, qual é o motor desse transatlântico? Quem é que trabalha lá na casa de máquinas? Será que a manutenção dela está em dia? Ninguém faz essa pergunta. Você chega lá, você quer participar do show, do espetáculo, da comida, da paisagem, dos passeios, né, que vai parando em vários lugares e tal, não sei o quê. Mas se um dia esse transatlântico para no meio do oceano, aí você vai perguntar. Quem é o responsável? Lá na casa de máquinas é a Fundação Muraqui, que está lá, as fundações de apoio. Então, normalmente elas não aparecem muito para a sociedade, porque são pouco visíveis. Mas por detrás dela tem um serviço fundamental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo também eu gosto sempre de dar um exemplo da FUNCAT também, uma que eu paquero muito. A FUNCAT, ela apoia instituições que fazem pesquisa aeroespacial no Brasil. Então, você nunca ouviu falar de FUNCAT, mas a gente já ouviu falar de INPE, a gente já ouviu falar de base de lançamento de Alcântara, a gente já ouviu falar disso. FUNCAT a gente nunca ouviu falar, mas é a instituição que está dando apoio a essas entidades que têm uma relevância muito grande para a sociedade. Perfeito. Professor, eu te agradeço, já estamos chegando ao final, eu te agradeço por essa aula sobre o terceiro setor para mim e para todo mundo aí da Muraqui TV. Eu quero as suas últimas palavras agora e antes, o professor vai dar as últimas palavras, mas eu vou repetir uma frase dele. Se você gostou desse conteúdo, se for bacana para você, dá um like, compartilha, manda para aquele teu amigo que pode estar interessado no terceiro setor e em alguns dos serviços que a Fundação presta. Professor? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, Perim, que você está me entrevistando, que eu cansei de entrevistar as pessoas. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui. E a Fundação Muraqui está aqui para servir a comunidade científica, as universidades. Eu queria até externar aqui o apoio que temos recebido da reitoria da Universidade Estadual do Amazonas, inclusive nós existimos estatutariamente para apoiar a UEA.
Então aqui eu quero, vamos dizer assim, agradecer o apoio que temos recebido do professor André Zogaib, tem nos apoiado em todas as mudanças que nós temos feito aqui na Fundação Moraqui. E você que não nos conhece, nos conheça aí, nós temos várias entrevistas no canal. E é isso, Deus abençoe a todos, até mais. Até.